Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para essa aula gravada aqui, que tem o intuito de abordar o assunto de soluções, solubilidade de soluções, né? E eu preparei alguns questionamentos aqui como exemplos para vocês, para a gente ver esse assunto com mais aplicação. Então, vamos lá. No primeiro momento, a gente vamos analisar novamente esse gráfico de solubilidade de sais aqui. E eu separei alguns pontos em especial aqui. Observem que eu marquei esse ponto aqui para o nitrato de potássio, né, que coincide com solubilidade de 30 gramas de sal, quando a temperatura da solução está em 20 graus, a temperatura. Sendo que é para 100 gramas de água, certo? Então, atenção a isso, a esse questionamento, tá bom? Então, a outra situação é do KClO3, que é, se eu não me engano, do cloreto de potássio, né? Essa substância é um sal também. Aqui eu reservei 2 pontos nessa curva. Um ponto está relacionando a solubilidade desse sal em 70 graus Celsius, né? Em 70 graus Celsius a gente vê aqui ponto exato de 30 gramas de sal, né? Necessário para preparar uma solução quando você tem 100 gramas de água, né? Perfeito. E o outro ponto, em temperatura mais baixa, em 30 graus, a solubilidade desse sal cai para 10 gramas para cada 100 gramas de água. Perfeito? Então, vamos ver como é que a gente pode resolver essa questão. Perfeito? Então, vamos lá. O questionamento é o seguinte: verifique o comportamento de soluções salinas conforme as seguintes especificações. Então, na letra A, diz o seguinte: o cloreto de sódio, solução saturada a 70 graus Celsius, 100 gramas de solução, resfriada cuidadosamente até 30 graus Celsius, né? Então, a gente tem aqui, vamos lá, voltar no gráfico anterior, 70 graus Celsius, a gente tem uma solubilidade de 30 gramas de sal para cada 100 gramas de água, certo? Então, vamos lá, voltando aqui, vamos anotar essa informação importante. Solubilidade. Vamos colocar assim, 70 graus, corresponde a 30 gramas para cada 100 gramas de água. Certo? Muito bem. Bom, aí 100 gramas da solução é resfriada cuidadosamente até 30 graus. Antes de mais nada, eu vou verificar com vocês aqui o seguinte. Quando se tem uma solução, nós temos uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea,
significa que a gente tem, se a gente tiver um becker, uma vidraria parecida com isso aqui, uma solução qualquer lá, certo? Quando você observar essa solução, ela vai ser monofásica. Quando você está tratando de uma solução, necessariamente tem que ser uma mistura. Então, isso aqui não pode ser, por exemplo, você não pode fazer essa colocação de mistura para a água com gelo, porque você vai ter a mesma substância, só que você tem substância em fases diferentes. Então, isso não caracteriza uma mistura. Você tem que ter duas ou mais substâncias, né, num sistema. Né? E como essa mistura tem que ser homogênea, essa mistura necessariamente tem que ser monofásica. Certo? Então, isso é uma solução. A outra observação que eu gostaria de fazer com você é, sempre que você for falar de solução, toda solução ela resultará sempre da união de um soluto, aquele que é dissolvido, com um solvente, aquele que promove a dissolução. Então, essa relação é inerente, esse termo aqui. Ou seja, quando você pensa em massa da solução, necessariamente você tem que incluir aí nessa massa a massa do soluto, que eu vou chamar de ST, mais a massa do solvente, que eu vou chamar de SV. E solução, vocês já viram que eu estou chamando de Sol. Certo? Então, essa relação aqui é sempre verdadeira. Perfeito? Então, feito esse raciocínio, agora eu vou pedir para você prestar atenção no seguinte aspecto. Eu vou apagar isso aqui, foi a colocação que eu fiz, foi uma abordagem preliminar necessária, e vou partir para a resolução da questão, que pede para a gente analisar o comportamento dessa solução em diferentes temperaturas. Então, nós vamos fazer dessa forma. Vamos apagar isso aqui e liberar espaço para a gente poder trabalhar. Pegar um pincel. Estou com um pincel já, então tá beleza. Terminar de apagar aqui. Então, essa relação aqui a gente não pode esquecer. Massa da solução é igual a massa do soluto mais massa do solvente. Ok? A solução é sempre uma mistura homogênea. O professor só tem solução líquida? Não. Tem solução sólida. As ligas metálicas são exemplos de soluções sólidas. Tem soluções gasosas. O ar atmosférico é uma solução gasosa. Na verdade, quaisquer gases misturados, você não consegue visualizar os gases separados, então a misturas gasosas sempre são misturas homogêneas, quaisquer que sejam suas proporções. Veja que a atmosfera de diferentes planetas, elas são diferentes e certamente são soluções. A proporção da atmosfera de Marte certamente não é igual à proporção da atmosfera da Terra, mas ambas são soluções.
São misturas homogêneas, considerando os gases, sem considerar a poeira cósmica ou corpos estelares que possam estar trafegando em algum momento nessas atmosferas, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Em 70 graus, a massa desse sal é de 30 gramas. Então, eu vou primeiro determinar a massa da solução. A massa da solução, fazendo uma cor diferente aqui, a massa da solução vai ser 30 gramas de sal mais 100 gramas de solvente, que no caso é a água. Então, eu tenho quanto de massa de solução? 130 gramas. Certo? Em 70 graus, a solução tem 100 gramas. Certo? Então, eu vou fazer uma comparação aqui para você ver se isso é possível de ser feito, se a regra de 3 vai chegar ao valor que você quer. E eu creio que não, porque o coeficiente de solubilidade não está sendo levado em conta aqui para o sal, né? E tem que ser levado em conta, né? Se a gente fizer uma regra de 3, a gente está fazendo uma equação de primeiro grau, um fator comum igual para todos os sais. E cada curva dessa tem uma equação específica. Eu me refiro a essas curvas de solubilidade aqui, gente. Então, eu não posso chegar e fazer uma regra de 3 e chegar assim, ó, 70 graus. Vou fazer a conta com vocês. Vamos lá. Eu tenho 30 gramas. Vamos fazer aqui nesse espaço aqui, no cantinho. 30 gramas de soluto em cada 100 gramas de solução. Vamos lá. Aí, não é esse raciocínio que eu queria chegar para vocês, não. Na letra B eu estou propondo esse raciocínio para vocês. Aí eu vou falar disso aqui de novo. Vamos lá. Vamos responder essa questão aqui. Tá. Então, a massa da solução aqui é de 130 gramas, onde eu tenho 30 gramas de soluto e 100 gramas de solução, de solvente, perdão. Solvente é água. Isso aqui é a massa do solvente, vou especificar aqui para você. Isso aqui é o MSV, massa do solvente, que é a água, e esse aqui é a massa do soluto, MST. Ok? Na nossa conversão aqui. Perfeito. Então vamos lá. Ele está perguntando o que acontece se a solução for resfriada. 100 gramas de solução forem resfriadas, cuidadosamente a 30 graus. Tá. 100 gramas forem resfriados cuidadosamente a... Então nós vamos voltar lá a 30 graus. E vamos ver a comporta a... Peraí. Resfriadas até 30 graus. Beleza. 70 graus, a solubilidade... Deixa eu ver. KCl. Deixa eu ver qual sal que foi aqui, qual a referência. KClO3 a 70 graus. KClO3. Não é 70 graus não, gente. Não, é sim. 70 graus. 70 graus a solubilidade é 30. Nós estamos localizando aqui. A solubilidade está aqui. Estamos identificando que é 30 gramas. Se nós vamos abaixar cuidadosamente a temperatura até 20 graus, nós vamos chegar nesse patamar aqui. Nesse patamar aqui,
Até 20 graus que está lá ou até 10 graus? Até 30 graus. Até 30 graus, tá certo. Se nós vamos baixar até 30 graus, perceba que nós vamos ter que descer a curva aqui, ó. Nós vamos fazer esse percurso aqui. Pá, 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 pá. Fazendo esse percurso, a gente chega aqui, nesse ponto aqui. Opa, nesse ponto aqui nós estamos em 30 graus. Em 30 graus, qual que é a solubilidade desse sal? 10. 10 o quê? Gramas de soluto. Então a gente vai lá na questão e anota a solubilidade dele. A solubilidade passou a ser 10 gramas de soluto de KClO3 para cada 100 gramas de solução. As mesmas 100 gramas de solução. Como apenas a temperatura foi abaixada cuidadosamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma solução cuidadosamente. Tentando fazer um Becker aqui, tá, galera? A 30 graus. Se vai ser cuidadosamente, o que eu quis dizer com esse cuidadosamente? Sem oscilações bruscas. Necessariamente, essa solução aqui é uma solução que você pode chamar de solução supersaturada. Aí você me pergunta, por que, professor? Porque você baixou a temperatura para 30 graus e ela estava com um nível de saturação de uma solução de 70 graus Celsius. Então, aquilo que estava solubilizado continua solubilizado, já que ela foi resfriada com toda a cautela, sem oscilação nenhuma. O ambiente externo aqui foi cuidadosamente tratado para que essa solução ficasse em repouso. Certo? Então, aqui nós temos uma solução supersaturada. Então, a resposta para esse comportamento é que a solução originada aqui será supersaturada. Então, a gente pode escrever assim. A solução obtida cuidadosamente a 30 graus Celsius é supersaturada. Agora tem outro questionamento lá na letra B. Vamos ver qual é. Após alcançar os 30 graus, com oscilação suficiente, ocorre a precipitação salina. Determine a massa desse precipitado. Aí, aqui a giripoca vai piar. Vamos lá. Qual a solubilidade a 70 graus? Era de 30 gramas. Passou a ser de 10. Então, quando resfriamos a solução, não tomando cuidado com as oscilações, certamente os grãos que estão nessa solução aumentando aquele frasco ali, tentando pelo menos, né, vão precipitar e formar o que a gente chama de precipitado ao corpo de fundo, né? E aí, a questão te pergunta qual vai ser a massa desse precipitado.
é fácil de calcular. Olhando o gráfico, vamos confirmar isso lá para você não ter dúvida. Ó, a solubilidade em 70 graus Celsius era de quanto? 30 gramas para 100 gramas de água. Em 10 graus, o 10 em 30 graus de temperatura, qual a nova solubilidade? 10. Então ela caiu de 30 para 10. Então a gente vem aqui e calcula a massa do precipitado. Massa do precipitado vai ser igual à massa da solubilidade em 70 graus menos a massa da solubilidade em 30 graus. A solubilidade aqui era 30, portanto, esse é um sal com necessariamente solubilidade endotérmica, certo, pessoal? Porque à medida que você aumenta a temperatura, o número de grãos de sal que se dissolve é maior, né? E quando abaixa a temperatura, essa solubilidade cai para 10. Qual a massa de precipitado formado? 20 gramas. Perceba, são 20 gramas para que massa de solução? Aí você cai na besteira de responder, para 100 gramas de solução. Não, para 100 gramas de água. Mas se eu pergunto para qual massa de solução? São 20 gramas de KClO3. Deixa eu escrever direito aqui. Para 120 gramas de solução. Por que, gente? Porque a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Não se esqueça disso. Ok? Tudo bem? Então vamos ao próximo questionamento. Determine a massa de dicromato de potássio, o nome desse sal aqui, dicromato de potássio, necessária para o preparo de 180 gramas de solução saturada a 20 graus Celsius. Nós precisamos pegar a solubilidade desse sal em 20 graus Celsius. E agora sim, vou tocar naquela questão. E essa questão aqui é uma homenagem ao Iago. Ele vai entender por quê. Vamos lá. Vamos lá. O Iago fez um questionamento de dúvida e eu estou mandando atenção especial a ele, pessoal. Só isso, simplesmente isso. Então vamos lá. Voltando lá, eu tenho dicromato aqui. Qual a temperatura lá? 20 graus Celsius. Eu tenho que preparar 180 gramas de solução de 20 graus, a 20 graus Celsius. Solução saturada de cromato. Em 20 graus Celsius, qual é o nível de saturação do dicromato? Opa, 10 gramas de dicromato são necessários. Então, eu vou chegar, vou lá para a página lá, e vou anotar isso aqui. São 10 gramas de K2, CR2O7 para cada 100 gramas de solução.
Não. 100 gramas de quê? De água. Solução não, pessoal. Então vamos lá. Eu preciso de preparar uma solução saturada, 180 gramas de solução saturada. Beleza? Qual a massa da solução aqui? A massa da solução, neste caso, é de 110 gramas. Então, aqui vai estar embutido o fator de proporcionalidade em relação à curva, para aqueles que questionam. Quando você faz essa relação, você está embutindo a proporcionalidade que é relativa à inclinação da curva, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós podemos fazer uma regra de 3 direta aqui. Eu tenho 10 gramas de K2, CR2, O7 para cada 110 gramas de solução. A temperatura de 20 graus Celsius. Vamos colocar aqui. 20 graus Celsius. Eu quero preparar uma solução saturada cuja massa seja de 180 gramas. Então, eu vou colocar aqui. Se eu preciso de 180 gramas de solução, qual vai ser a massa de dicromato? Eu vou colocar de ms, massa de sal, necessária. Então, ó, simplifica. Grama com grama, solução com solução, zero também, simplifica aqui, para facilitar as contas. 18 vezes 10. Dividido por 11. Correto? Então vai dar 180 dividido por 11. Fazendo as contas, cento e oitenta dividido por 11 vai dar uma massa aproximada de 16, vai dar uma dízima, 36 gramas. De quem? Do dicromato de potássio, K2, CR2O7. Perfeito, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Vou pausar um pouquinho aqui e já volto para poder molhar a garganta.